O Cidadão Kane, filme de 1941, dirigido por Orson Welles, é provavelmente o filme mais celebrado da história do cinema. E como um bom clássico nunca envelhece, esse filme está sendo muito rediscutido ultimamente por conta do problema das fake news e da desinformação, o que tem tudo a ver com esse filme. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Se você ainda não conhece esse canal, aqui a gente fala sobre cinema e sociedade. Se esse é um assunto que você curte, já se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, um dos temas mais presentes na obra do Orson Welles, que é o diretor do Cidadão Kane, era justamente a questão da verdade. O que é a realidade, como a nossa visão sobre verdade é construída, como que as pessoas podem ser enganadas, como que a nossa visão de mundo pode ser distorcida. Aliás, além de ator, diretor e roteirista, o Orson Welles também sabia fazer truque de mágica e ele adorava isso. E além do Cidadão Kane, esse tema apareceu em outros filmes posteriores dele, como Marca da Maldade, Verdades e Mentiras e O Processo. E uma coisa que pode ter despertado esse interesse dele sobre esse tema foi uma transmissão de rádio que ele fez, adaptada do livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que não era parente dele. O programa simulava como que seria uma transmissão ao vivo de uma invasão do planeta Terra por alienígenas. No começo do programa, eles até avisam que aquilo era ficção, mas muita gente ligou o rádio no meio da transmissão e começou a achar que aquilo era verdade. Uma pesquisa apontou que cerca de 1.200.000 pessoas acreditaram que a Terra estava realmente sendo invadida por marcianos. Essas pessoas simplesmente entraram em pânico. Teve congestionamento na saída das cidades e algumas pessoas disseram que começaram a pensar em suicídio. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Esse acontecimento aí, que quase terminou em tragédia, fez o Orson Welles ficar conhecido no mundo inteiro. E por conta disso, ele com apenas 25 anos foi convidado pelo estúdio RKO, que já era um dos maiores estúdios de Hollywood na época, a dirigir um filme com total liberdade criativa, uma coisa que é muito rara até hoje. E além disso, o episódio do Guerra dos Mundos mostrou para Orson Welles o poder que os meios de comunicação de massa têm de fazer as pessoas acreditarem em praticamente qualquer coisa e até causar tragédias por conta disso. E o resultado disso tudo foi o Cidadão Kane. O filme começa com uma placa escrito "Não ultrapasse". Isso já atiça a nossa curiosidade, né? Porque a gente adora ultrapassar uma barreira proibida. E em seguida vem essa sequência de planos que mantém essa janelinha acesa no fundo o tempo inteiro. Isso vai aumentando a nossa curiosidade, nossa vontade de espiar o que está acontecendo dentro daquela casa. Esse interesse voyeurista já dá bem o tom de investigação do filme. Depois a gente vê um cinejornal que apresenta de uma forma resumida quem é o protagonista da história, Charles Foster Kane, um empresário multimilionário que foi dono de um jornal de grande circulação, o The Enquirer, e fracassou em seu sonho de se tornar presidente dos Estados Unidos. Mas depois o filme corta para a sala em que o editor do jornal, que fez aquele mini documentário, discute com os jornalistas e diz que ele quer uma visão mais íntima sobre quem foi Charles Kane. E seguindo aquele tom meio apelativo da mídia sensacionalista, ele dá como missão para um dos jornalistas investigar o significado da última palavra dita pelo Charles Kane, que é Rosebud. Então o jornalista vai entrevistar diferentes pessoas que tiveram contato mais íntimo com Charles Kane para tentar descobrir, afinal, o que é que significa Rosebud. E o interessante é que, de acordo com a pessoa que ele entrevista, de acordo com quem está contando a história, a nossa visão sobre Charles Kane muda. Por exemplo, quando quem está contando a história é o Mr. Bernstein, que era tipo um puxa-saco do Kane, o protagonista é apresentado como um cara poderoso, cheio de princípios e corajoso. Já quando ele é apresentado pelo Mr. Thatcher, que foi o tutor dele, o Kane aparece como um jovem irresponsável, que é até meio mimado. E quando quem narra é a Susan Alexander, que é a última esposa dele, o Kane aparece como um velho decadente, amargurado, triste. I did lose $1 million last year. I expect to lose $1 million this year. At the rate of $1 million a year, I'll have to close this place in 60 years. E com isso, o filme já lança uma das suas ideias principais, a de que a gente nunca conhece completamente um fato ou uma pessoa. Por exemplo, como é que seria o filme da sua vida? Depende de quem contasse a história, não é? Portanto, não existe uma história, mas existem narrativas. Como assim? História são os fatos objetivos, o que realmente aconteceu. Linguagem é a forma como você se comunica. E narrativa é a junção dessas duas coisas. Ou seja, é a história em si, depois de passar pelo filtro da linguagem de quem contou a história. Ou melhor, é a maneira como uma história é contada. Isso se aplica à história do Charles Kane ou de qualquer pessoa ou coisa no mundo. A gente nunca conhece a verdade completamente, mas as narrativas que foram contadas pra gente ou que a gente criou.
Sem falar que narrar significa também selecionar o que a gente vai contar. Por exemplo, se eu te perguntar, como é que foi seu dia hoje? Você não vai falar de cada detalhe, você vai escolher o que parece mais importante ou o que é mais conveniente para você contar. Isso significa que toda vez que uma história é contada, muita coisa fica oculta. Outra forma como o Cidadão Kane constrói essa ideia é deixando explícitas as elipses que ele faz. Elipses são justamente esses cortes que você faz numa história. Por exemplo, quando você vai contar a história de como foi o seu dia e você corta aqueles momentos que não importam muito na tua narrativa, do tipo quando você foi no banheiro e tudo mais. Esses cortes se chamam elipses. Repara nessa cena aqui. Ela é um diálogo entre o Kane e a esposa dele. Só que cada vez que a câmera volta para algum dos dois personagens, se passam alguns anos do casamento. E conforme os anos passam, as respostas vão ficando mais ácidas, um vai dando patada no outro e o casamento vai se deteriorando. E o casal, que no começo estava muito próximo, termina a cena distante um do outro. A mídia, o jornalismo, funciona assim. A influência de um jornal já começa quando ele escolhe qual notícia vai dar e qual destaque vai dar. E às vezes eles podem mostrar uma coisa para ocultar outra que está acontecendo. E a nossa própria memória funciona assim também. Ela meio que escolhe o que a gente vai lembrar e o que a gente não vai lembrar e vai ser ocultado. E essa semelhança entre a forma como a mente humana conta uma história e a forma como o Cidadão Kane conta a sua história que chamou a atenção do grande crítico André Bazin. Existem principalmente duas técnicas que são usadas no Cidadão Kane que chamaram a atenção do Bazin. A primeira delas é o plano longo, quando a câmera filma por um longo período de tempo, às vezes se movimentando, mas sem nenhum corte. E a outra é a profundidade de campo, quando todos os elementos do plano são focados. Ou seja, quando você percebe a profundidade, mas você consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, não tem nada desfocado. E quando o Cidadão Kane combina essas duas técnicas ao mesmo tempo, ele cria uma sensação de realidade muito grande. Porque na nossa vida não existem cortes ou você mudar o foco, que nem a gente está fazendo aqui. Nosso olho não é capaz de focar ou desfocar o fundo e nem de fazer corte. Então, desse jeito, a câmera no Cidadão Kane se aproximou do olho humano. Means we're bust. All right. Well, out of cash. All right, Mr. Bernstein. I've read it, Mr. Thatcher. Let me sign it and I'll go home. Peraí, mas não é contraditório que um filme que fala sobre como a verdade é relativa chamar a atenção de um crítico justamente por causa do realismo? Não, e para isso eu vou explicar um pouco mais sobre o pensamento do Bazin. Ele dizia que a humanidade sempre sonhou em representar a realidade da melhor forma possível. Quando os homens das cavernas desenhavam lá as pinturas rupestres, é como se eles estivessem tentando projetar o olho deles para a parede da caverna. E o cinema foi um passo importante nesse sentido. Mas mesmo o cinema mais desenvolvido de hoje em dia, que tem todas as suas técnicas, ainda não consegue realizar plenamente esse desejo nosso de representar perfeitamente a realidade. É por isso que a frase mais famosa do Bazin é: o cinema ainda não foi inventado. Beleza, mas o que isso tem a ver com o que eu estava falando sobre realismo e relativismo? É que para o Bazin a verdade é uma utopia, uma coisa que a gente sempre busca alcançar e a gente sempre deve buscar alcançar, mas ela nunca é completamente alcançável. Ela sempre é relativa. Por isso tem tudo a ver com o Cidadão Kane. E a narrativa no Cidadão Kane não está totalmente pronta. A gente é convidado a participar dela, a ajudar a montar a história, a construir a nossa narrativa. Porque, por exemplo, quando a gente tem um plano com profundidade de campo, a câmera não está dizendo exatamente para onde a gente tem que olhar. Quando a câmera não corta, ela não aponta direitinho para a gente o movimento das coisas. A gente é que precisa movimentar o nosso olho, reparar nas coisas. O Bazin dizia que esse filme tirava o espectador do seu lugar passivo, de quem só recebe tudo pronto, para agir sobre o filme. Mesmo o final do filme não explica direitinho a solução do mistério. No fim, a gente até descobre o que significa Rosebud, mas o porquê do Charles Kane ter dito aquilo naquela hora fica pra gente interpretar. É por isso que o Cidadão Kane é um filme que exige muita concentração para não se perder. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. E como eu falei, esse relativismo é levado para o âmbito social, quer dizer, para o jornalismo. Uma das motivações para o Orson Welles fazer esse filme foi que a imprensa norte-americana andava meio desacreditada na época que ele fez o filme. Isso porque depois da crise de 1929, a imprensa tentou ocultar a gravidade da situação, tentou fingir que as coisas não estavam tão mal assim. E mais tarde, quando o presidente Franklin Roosevelt criou o New Deal, que era um pacote de medidas econômicas para tentar combater a crise, a imprensa se colocou contra esse pacote de medidas e atacou bastante o presidente. Só que o povo sentiu na pele o quanto a crise estava uma coisa realmente muito grave e quanto que o New Deal de fato tinha melhorado a vida delas. E como o Orson Welles era um apoiador do New Deal, ele foi influenciado por esse clima de desconfiança em relação à mídia.
E isso aparece de uma forma explícita no Cidadão Kane. O Inquirer, que é o jornal lá do Charles Kane, é um jornal sensacionalista. Eles exageram as notícias, principalmente quando é sobre guerra e violência, que é para vender mais jornal. E olha só como esse filme ainda é atual. Quando Kane perde a eleição para governador do estado, ele lança uma capa do jornal dizendo "fraude nas eleições". Essa capa já estava preparada antes das eleições acontecerem. Isso me lembrou o Trump, que alegou fraude nas eleições americanas depois que ele perdeu, mesmo sem ter nenhuma prova. Ou lembra também certas pessoas que antes mesmo da eleição acontecer, já saem por aí dizendo: se eu perder, é fraude. Ou pior ainda, eu vou perder porque vai ter fraude. Foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude, ele só ganha na fraude o ano que vem. Porque é meio isso que ele tá falando, né? Ele já tá anunciando o discurso da derrota antes de perder. Mas dá para aprofundar um pouco mais a relação entre o Cidadão Kane, as fake news e o fascismo atual. Repara nisso aqui que o Kane vai dizer. If I don't look after the interests of the underprivileged, maybe somebody else will. Maybe somebody without any money or property. Yes, And that would be too bad. Ou seja, ele quer defender os pobres para que os pobres não se defendam. O Kane não é um líder que quer organizar a classe trabalhadora para lutar pela sua própria emancipação. Ele quer ser o pai dos pobres. Ele é uma liderança paternalista que quer cuidar dos pobres. Mas ele não vai fazer isso por eles. Ele vai fazer isso para si mesmo, para garantir dinheiro e status, prestígio. E essa é exatamente a postura demagógica de um líder fascista. Outro paralelo que a gente pode fazer entre o Kane e uma liderança fascista é que no jornal dele, o The Inquirer, ele o tempo todo se coloca contra o establishment, né? Como se ele fosse contra os poderosos. Mas quem que é ele, Charles Kane? É justamente um sujeito multimilionário, cheio de obra de arte em casa, que construiu um palácio enorme. E essa é exatamente a postura do fascismo. Ele se coloca como se estivesse contra o establishment, mas na verdade ele existe justamente para preservar o poder de quem sempre esteve no poder. Tá, mas por que o Cidadão Kane faz referência ao fascismo? Bom, se você quiser entender melhor essa relação entre notícias falsas, mídia e fascismo, clica nesse card aqui que eu já fiz um vídeo explicando isso. Mas além disso, tem uma explicação histórica. Quando o filme foi lançado, em 1941, a Segunda Guerra Mundial já estava rolando, mas os Estados Unidos ainda estavam neutros na guerra. O Orson Welles, assim como todas as pessoas que tinham uma inclinação mais à esquerda naquela época, eram contra a posição de neutralidade e eram a favor de que os Estados Unidos ajudassem a derrotar os fascistas e os nazistas. É por isso que ele ironizou a posição da direita americana, que dizia que não estava acontecendo o Holocausto na Alemanha e que estava tudo bem, e aí colocou essa frase aqui no filme. Talk with the responsible leaders of great powers, England, France, Germany, and Italy. They're too intelligent to embark on a project which would mean the end of civilization as we now know it. You can take my word for it. There'll be no war. Essa é uma das razões pelas quais eu acho que o Cidadão Kane é tão atual. Não é só porque ele faz referências diretas ao problema do fascismo e das notícias falsas, mas porque tanto no enredo quanto na linguagem ele coloca essa questão da construção da narrativa e construção do que é verdade e o que não é verdade. Esse é um assunto muito debatido hoje em dia e é um dos principais pontos de polêmica na sociologia, na filosofia e nas ciências humanas em geral. E a tendência é que esse assunto continue muito importante, já que a gente vive na era da informação, com redes sociais, com internet, mídia, etc. E aí, o que vocês acharam dessa minha leitura sobre o Cidadão Kane? E o que vocês pensam sobre essa questão do jornalismo, mídia, informação e etc? Comenta aí embaixo que eu vou adorar responder os comentários de vocês, eu adoro continuar interagindo depois do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui no joinha e de compartilhar esse vídeo aí com pessoas que você acha que possam se interessar, com seus amigos e tudo mais. E se você gostou desse assunto, não esquece de ver também o meu vídeo que eu fiz sobre as fake news do cinema nazista, que é um bom complemento em relação a esse vídeo aqui. Tá aparecendo aqui na tela, também tem link na descrição, no comentário fixado, um monte de lugar. Beleza? Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.